A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos chegando com muita alegria para mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Espero que esteja lhe fazendo muito bem, porque para mim está fazendo um bem grandíssimo. Se você está conosco pela primeira vez, saiba que estamos aqui diariamente, de segunda a sexta, levando este conteúdo até você pelas diversas plataformas, através da internet, YouTube, Instagram, Facebook, as páginas da comunidade Mariana Boa Semente e da paróquia de Santo Antônio. Seja bem-vindo, una-se a nós nesse caminho de crescimento na amizade com Deus, na intimidade com Deus. Como é que está a sua amizade com Deus, sua intimidade com Deus? Acha que já é suficiente? Olha, a gente tem que crescer cada vez mais nesta proximidade com o Senhor, a ponto de sermos um com Ele, não é? Assim como o esposo deve ser um com a esposa, um só coração, a mesma carne, né? Se une, uma união maravilhosa que acontece pela graça de Deus. Da mesma forma, essa nossa relação com Deus. E aqui São Francisco de Sales nos ensina a fazer isso, essa devoção, essa dedicação, essa proximidade com Deus através do livro Filoteia, que significa exatamente almas íntimas de Deus. É assim que nós estamos passo a passo, capítulo a capítulo, já estamos no capítulo 39 da terceira parte. O livro tem um livrinho, grande livrinho, né? Ele tem 5 partes. A primeira, já passou por aqui, a nossa decisão. Somos motivados a decidir por Deus, a rejeitar o pecado, decidir por Deus. A segunda parte nos ensina que isso só é possível com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, através da oração, através dos sacramentos. E aqui nós aprendemos a rezar melhor, a participar melhor dos sacramentos. Todo este conteúdo à sua disposição nas nossas playlists. É só acessar, adquire o livro e vai rezando conosco aqui tudo que já passou em cada episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. E estamos agora na terceira parte, onde o doutor da igreja, este doutor da mansidão, vai nos mostrando que para uma vida mais e mais aberta à graça de Deus, a gente precisa de integridade, de retidão, de virtude, fazer o que é bom, deixar de fazer o que é errado, e isso vai abrindo espaço para Deus continuar agindo na nossa vida. E Ele está nos ensinando como fazer isso em tantas realidades, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, e agora estamos ouvindo falar sobre a realidade sexual dos casais. Veja, podemos viver essa realidade conjugal de uma forma distorcida, de uma forma exagerada, de uma forma excessiva, de uma forma até suja. Isso não é bom, isso nos fecha a graça de Deus. E podemos e devemos viver essa realidade sexual com toda a pureza, a beleza, a santidade com a qual ela foi pensada pelo próprio Deus. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Hoje nós vamos para a última parte dessa reflexão do capítulo 39, que fala da honestidade do leito conjugal. Como viver honestamente, de uma forma santa, adequada, equilibrada, abençoada, a realidade sexual, o ato conjugal. A gente pode pensar que isso não cabe aqui num programa como esse, não é coisa para um santo estar nos ensinando, mas é algo santo. A realidade sexual, o momento do ato conjugal é algo santo, desejado por Deus e que deve ser vivido do jeito certo, senão a gente coloca tudo a perder. Se você não estava aqui nos episódios anteriores, nós já tivemos aqui vários momentos falando sobre isso, e agora nós vamos concluir esse capítulo 39, que estamos vendo assim passo a passo para não ficar nada de fora. Vamos rezar? Então a gente reza. Você que está conosco também pela Rádio Cultura, um abraço, querido ouvinte, Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Estamos aqui toda noite, segunda a sexta-feira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Convide outras pessoas, diga quem é você, de onde você está nos ouvindo, em casa, no trabalho, no seu carro. Mande um WhatsApp para nós, mande uma mensagem, ligue para o nosso telefone aqui da Rádio Cultura e a gente vai se conhecendo. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Vamos rezar a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito, suas obras exalam a seleta piedade, sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Livro Filoteia nas mãos, se você ainda não tem, adquire o quanto antes. Abrimos então capítulo 39, parte 3 do livro Filoteia, da honestidade do leito conjugal. Hoje a gente conclui essa meditação do capítulo 39. E você que está nos acompanhando nos últimos episódios, se não, preste atenção, São Francisco de Sales usa de uma sabedoria muito delicada, comparando o ato sexual, claro, de modo especial dentro do matrimônio, como é o único lugar que ele deveria estar, né? Algo sagrado tem que estar dentro de um sacramento. Então não era para estar sendo praticado, como infelizmente vive sendo praticado, como algo vulgar, como algo à toa, como uma mera busca de prazer. Mas o ato conjugal dentro do matrimônio, dentro desta aliança sagrada, ele compara com a refeição, com a alimentação. É um jeito, como você vai ver, muito interessante como ele encerra esse capítulo, é um jeito delicado de falar de coisas delicadas, sem entrar assim, num discurso chulo, né, com palavras baixas, escrachadas, como infelizmente também o mundo fala do sexo de uma forma tão suja, tão vulgar. Um exemplo muito lindo, onde São Francisco de Sales diz tudo o que precisava dizer sem ter que dizer o que não queria dizer. Ele vai encerrar assim, você vai ver no final como é muito interessante se você não leu ainda. Então vamos lá, mais uma dica, mais uma orientação santa para vivermos o nosso ato conjugal. Você que é casado, você que é casada, se você não é, mas pensa em casar, né? Está caminhando para o casamento, é solteiro, está namorando, está noivo, serve para você também, que é religioso, que é religiosa, que é padre e que precisa, né, saber dessas coisas bem ensinadas, como São Francisco de Sales está nos dizendo, ouvir a iluminação deste homem cheio do Espírito Santo, toda a riqueza que ele deixou aqui, para orientar pessoas que talvez recorram a você pedindo algum conselho. Ou seja, serve para todo mundo. Vamos lá então. Ele diz assim: é uma verdadeira prova de um espírito, as palavras são fortes, viu? Truanesco, vil, abjeto e infame, pensar nas iguarias e nos manjares antes do tempo da refeição. E ainda mais, quando depois dela se saboreia o prazer que se teve, comendo, tomando por assunto de conversas e pensamentos e refocilando, que é pesado, né? Lembra focinho, lembra o porco ali, né? E refocilando o espírito na lembrança do prazer que se sentiu ao tragar os bocados, como fazem aqueles que antes do jantar estão com o espírito preocupado no assador e depois do jantar nos pratos. Pessoas dignas de serem moços de cozinha, que fazem, como diz São Paulo, do seu ventre um Deus. Vamos resumir isso aqui que São Francisco de Sales está dizendo. Ele está falando de um tipo de pessoa, que eu espero que não seja o seu caso, né? Se for, serve de orientação para você também. O bom desse capítulo é que ele educa a gente não só na prática sexual, mas também no comportamento, né? Diante da alimentação. Ele está falando daquele tipo de pessoa
que antes de comer já está sonhando com a comida. Você está entendendo? Tem gente assim, né? É o seu caso? Opa, não deveria ser assim. Que hora que a gente tem que pensar na refeição, né? A não ser que você seja o cozinheiro. Por isso que ele diz, quem vive assim pensando nessas coisas, deveria trabalhar na cozinha, né? Para estar demoradamente mexendo no alimento, pensando no tempero, etc. e tal. Mas quem vai comer tem que viver esse momento no momento. E não antes, já estou imaginando, meu Deus, que coisa gostosa, e vai pensando no prato, e vai pensando no tempero, e já vai pensando na sobremesa. Primeiro erro. Depois ele diz, e esse tipo de gente, depois da refeição, aí não fala em outra coisa, ainda estou sentindo o gosto aqui daquele alimento maravilhoso, daquela pizza, eu não consigo esquecer aquela lasanha, meu Deus, que gostoso, aquele chocolate, etc. Eu sei que às vezes a comida é tão gostosa que ela fica vindo à lembrança da gente, mas gente, passou. Aí quer dizer que eu não posso elogiar que a comida estava gostosa? Pode, não é isso. Ele está falando de um exagero, da pessoa que fica remoendo isso, como ele diz assim, refocilando o espírito na lembrança do prazer que se sentiu. Você já tem mais o que fazer, né? Então, cuide no que fazer, não fique ali remoendo, gastando tempo, recordando o prazer que você sentiu durante aquela refeição. Você está entendendo? Isso aqui está sendo dito como comparação com o ato sexual. Não precisa a gente dizer com todas as letras. Ele está querendo dizer que não é adequado. Antes do ato sexual, você já está de manhã pensando o que, como, etc. vai fazer, como fazer, o que vai sentir. Entende? Porque senão a gente acaba vivendo em função de. Isso não quer dizer, preste atenção para você não confundir as coisas. A gente até já falou isso em outro episódio, que o ato conjugal ele não pode ser algo isolado. Você vive com a sua esposa, com o seu esposo, uma situação, talvez de frieza, de grosseria, de indiferença, sei lá, um monte de coisa ruim no seu dia a dia, durante o seu dia. E ali, de repente, no ato conjugal vai parecer tudo um mar de rosas. Não funciona assim. Não funciona assim. Talvez funcione para um, para o outro não. E se funciona para um, é como se fosse algo, desculpa a palavra, animal. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de uma demora, não preparar esse momento com a delicadeza, com a boa convivência, né? com gestos de carinho. Isso prepara o ambiente. Quando chega nesse momento alto do ato conjugal, existe um dia a dia onde tudo isso foi sendo preparado, né? Isso é bom. O que ele está falando é na dimensão do prazer, você está entendendo? Porque não pode ter prazer no ato conjugal? Claro que sim, precisa, foi pensado por Deus, né? Mas não pode ser simplesmente uma busca do prazer. Lembra daquela primeira finalidade que é a geração de filhos, a união de corações. Então, quantas coisas além do prazer, nada contra o prazer, devem estar presentes ali. Agora, você ficar remoendo isso, essa expectativa de uma forma exagerada, é a mesma coisa da pessoa que está de manhã já sonhando com a janta. Nem tomou café da manhã ainda, né? Nem almoçou ainda, já está pensando no jantar, mais ainda na sobremesa. A gente percebe nessa comparação que tem alguma coisa desproporcional, alguma coisa exagerada. Seja esse antes da refeição, seja o depois. A pessoa já comeu e não fala noutra coisa. Como ele diz assim, isso passa a fazer parte até dos assuntos, né? Ele diz assim, tomando por assunto de conversas, de pensamentos. Isso não é bom com relação à alimentação, isso não é bom com relação ao ato conjugal também. Agora ele vai além. Veja, gente, esse é um ensinamento tão rico e tão escasso, tão difícil você ouvir falar nessas coisas. Porque o que o mundo tem ensinado, na prática, é o contrário do contrário do contrário do contrário de tudo isso que é o mais adequado.
resguardando a grandeza, a beleza daquele momento, nem de longe sinalizando esse cuidado porque é uma coisa suja, é uma coisa errada. Não, é porque é certo demais, é porque é puro demais, é porque é santo demais. Como é também a alimentação. Veja, a alimentação, que é uma coisa tão santa, tão necessária, pode virar pecado, não é? O excesso, seja na quantidade, seja nos requintes, nos exageros da qualidade, é um pecado capital, é a gula. O demônio, você sabe, tem essa especialidade, ele pega algo bom e transforma em algo mal, como foi desde a origem, ali, o pecado original. Deus deu uma orientação boa, ele distorce aquilo ali tudinho e vira uma coisa ruim. Então, vamos continuar dentro desta comparação. Eu acho que você já está entendendo. Deixa aí os seus comentários, você que está pelas redes sociais, para ver se está chegando ao seu coração tudo isso que São Francisco de Sales está querendo dizer. Então, ele diz assim, complementando esse raciocínio: as pessoas honradas e dignas, né? Então, aqui, qual é o certo? Agora ele vai dizer o certo. Ele falou no errado, vai dizer o certo. As pessoas honradas e dignas não pensam na mesa, ou seja, na hora da comida, senão quando se sentam a ela. Quem tem que ficar com esse pensamento e sonhando com isso é quem vai fazer a comida. Não dá para pensar isso na hora de colocar a comida na mesa. Tem que, às vezes, passar uma manhã inteira. Ou então, às vezes, tem coisa, dependendo do tipo de prato, que já na noite seguinte você tem que estar ali encaminhando, né? Mas quem vai comer tem que pensar nisso na hora que vai comer. Na hora que vai comer. Então, as pessoas honradas e dignas pensam na mesa quando se sentam a ela. E depois da refeição, o que é que a gente faz depois da refeição? Lavam as mãos e a boca para não ficar com gosto, nem com o cheiro do que comeram. É forte, né? Parece uma coisa exagerada, mas tem um sentido, né? Se você não lava a mão, se você não lava a boca, você vai ficar com cheiro, você vai ficar com gosto. Então isso, além da questão da higiene, mas ele está falando além da higiene. A higiene também, mas ele está querendo dizer que não é bom você ficar com alguma coisa que recorte aquilo, que fique remoendo aquilo dentro de você, aquele prazer sensual, no sentido de sentido, aquelas sensações, porque aquilo deve estar circunscrito àquele momento. Eu vou exagerar aqui para você entender até como a gente fica meio que desagradável, né? Tem gente que termina de comer e fica meio que procurando o restinho que está nos dedos. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? E ainda estou com gosto daquilo. Não, gente, olha, tem que viver cada momento em cada momento. Então, por isso que ele diz assim: lavam as mãos e a boca para não ficarem com gosto nem com o cheiro do que comeram. Entendeu? Transfere agora para o ato conjugal. Viver intensamente, santamente, profundamente, prazerosamente aquele momento, mas encerrou? Encerrou. Então aí fica como se fossem dois desconhecidos. Não, é aquilo que a gente falava aqui. Tem a preparação até aquele momento alto e tem a consequência, né? A consequência deve ser uma relação mais próxima, mais carinhosa, mais amorosa, aquela memória vivida, aí sim, por um coração mais unido ao outro, né? Mas não ficar remoendo o ato sexual em si, né? As memórias nesse sentido do prazer em si, mas que ele possa ecoar, né, na tradução do amor, da amizade, dos afetos que vão tendo a sua continuidade a partir dele, ok? Não mistura uma coisa com a outra. Agora ele vai trazer um exemplo muito lindo. Eu não sei se você sabia disso, mas olha, naquelas comparações que São Francisco de Sales gosta de fazer com a natureza, ele sai um pouquinho agora da comparação com a refeição, já na reta final. Este é um episódio mais breve, e ele traz a comparação com a figura do elefante. Você deve dizer, como é que é? Onde é que vai entrar um elefante nessa história? Muito interessante isso aqui. Eu acho que muita gente não sabia disso. Vai ficar sabendo agora. Olha que exemplo. Veja como Deus fala para nós através da natureza, gente. Deus é maravilhoso. Ele imprime muitas vezes na obra da criação coisas
que servem de grande lição para nós. Ele vai trazer um exemplo de um animal, né? De uma criatura irracional, que nem de longe tem a minha capacidade e a sua capacidade enquanto inteligência, enquanto vontade. É um animal muito inteligente? Bastante. Basta você imaginar o que ele vai dizer. Mas, como os cachorros, né? Meu cachorro é muito inteligente. Mas é tudo num campo de instinto, né? Aquilo ali está programado. É algo programado, não é algo elaborado intelectualmente, a nível moral. Isso a gente faz. Um animal ele não tem essa sofisticação. Mas para dizer, naquilo que Deus imprimiu no instinto daquele animal, tem recado para a gente. Tem recado para a gente. E olha que recado do elefante. Vamos ouvir então. Ele diz assim: o elefante não passa de um grande animal. O que é o elefante? É um animal enorme. Muito bem. É um animal. Bicho, né? Como a gente costuma dizer. Não passa de um grande animal, mas é o mais digno que vive sobre a terra. Você sabe, em alguns lugares ele é considerado até sagrado, né? Mas é o elefante o mais digno que vive sobre a terra e que tem mais instinto. Então, o elefante tem uma capacidade instintiva tremenda. E ele diz assim: eu quero dizer-te aqui um rasgo da sua honestidade. Ele vai falar da honestidade, da retidão, da pureza de um animal, que é o elefante. Aí você vai trazendo isso para a nossa vida. Humanos. Né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Nós temos muita capacidade acima do que o elefante. Mas vamos lá. E onde é que vem essa comparação? Escute. Está anotando. O elefante nunca muda de fêmea. Você sabia disso? É um animal, hein? Nunca muda de fêmea. Uma vez escolhida, né, aquela fêmea, meu irmão, é fiel a ela. Não tem negócio de relacionar-se com uma ou com outra. Já deu para sentir a falta de honestidade que nós, humanos, homens e mulheres, tantas vezes vivemos. Vamos lá, continua a lista, que é para bater assim, com um impacto na gente, né? Nunca muda de fêmea, mas não é só que ele tem aquela fidelidade àquela fêmea e ama ternamente a que escolheu. É do jeito dele, do jeito animal, né? Você não vai ver o elefante dando um abraço, dando um beijo, fazendo uma declaração de amor, mas do jeito, na limitação animal que ele tem, você vai perceber que ele tem um carinho, vamos dizer assim, um afeto, uma ternura com aquela fêmea que ele escolheu, com a qual, veja outra coisa interessante, não tem coito senão de 3 em 3 anos. Presta atenção, não vai entender errado e dizer, então, às vezes São Francisco de Sales está dizendo que eu e minha esposa, eu e meu esposo, só devemos ter um ato conjugal seguindo o exemplo do elefante de 3 em 3 anos. Claro que não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que existe um equilíbrio, existe uma moderação. E isso não tira a ternura. Você entende? Ele acaba de dizer que ele tem, o elefante com a fêmea, uma fidelidade e uma ternura, um cuidado, um afeto. E, em contrapartida, o coito, o ato conjugal propriamente, só acontece de 3 em 3 anos. Aí você pode imaginar um esposo, uma esposa que fica cobrando isso o tempo todo, como se esse aspecto, que é importantíssimo na relação do matrimônio, fosse o mais importante e o indispensável a todo instante, a toda hora. Estou exagerando para você entender que é importantíssimo, mas não deve estar como que no centro propriamente. Aqui tem um animal nos ensinando um negócio desse, tá bom? A frequência, isso aí, claro, caso a caso, casal a casal, não tem uma fórmula, né, para dizer isso, mas
é a mensagem mais essencial que São Francisco de Sales está nos trazendo com o exemplo de um animal. Com o exemplo de um animal. Então ele diz assim, e esse coito acontece de 3 em 3 anos e em um período de 5 dias. Então, a cada 3 anos, durante aqueles 5 dias, vai havendo essa relação entre o macho e a fêmea, né? No caso do elefante. Agora vem outro detalhe, veja que interessante. Ele diz, e tão secretamente que nunca é visto neste ato. Olha que interessante, você sabia disso? Então, o coito entre o macho e a fêmea, no caso dos elefantes, eles procuram fazer isso de uma forma muito reservada. É difícil você ver isso acontecendo. Mas nem todo animal é assim, né? Tem animal que a gente fica até constrangido, você for pensar nos cães, né? Eles não querem saber se tem gente por perto, né? E aí? Essa realidade da sua sexualidade. Desculpa eu colocar assim, mas para você entender, São Francisco de Sales está puxando, né? Está tendo esse zelo, essa reserva, esse cuidado. Porque às vezes a gente vai abrindo isso, né? De uma forma pública. Às vezes até se não permitindo que seja visto, a gente chega ao ponto, às vezes, de falar sobre isso com outros casais, com outras pessoas, colocar isso assim de uma forma engraçada, fazer piada dessas coisas. Você entende? Você entende? E aí pode-se chegar a extremos, né? Pode-se chegar a extremos. Eu cheguei a ouvir uma vez uma partilha de um casal dizer que como uma forma de tornar essa realidade assim mais nova, né? Mais animadora, acabava vivendo isso com outras pessoas envolvidas. É uma coisa, estou dizendo uma coisa até assim grosseira, que você talvez já ouviu falar isso em sites, em revistas pornográficas, etc. Mas às vezes tem gente que entende como parte do processo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Olha, o elefante entende aquele momento com a sua cabeça animal, né, com o seu instinto, como algo que deve ficar escondido, reservado. E aí ele vai além, ele diz assim, é porém bem visto ao 6º dia, agora terminou aquele momento entre o macho e a fêmea, aqueles 5 dias que acontece de 3 em 3 anos, veja outra coisa muito interessante, depois daquele momento, guardado, reservado, privado, escondido, no 6º dia, aí sim, todos podem vê-lo, mas o que ele está fazendo? Antes de tudo, ele vai direto a algum rio, onde lava todo o corpo. Terminou o coito, aquele período dos 5 dias, aí sim, ele se deixa ver, vai para um rio, vai se lavar, lava todo o corpo, sem querer de modo algum voltar ao rebanho antes de se ter purificado. Ele só volta para ficar junto com os outros elefantes depois de um bom banho, depois de se ter purificado. E aqui diz São Francisco de Sales, não são belas e honestas as qualidades deste animal, pelas quais convida os casados a não ficarem presos de afeição às sensualidades e prazeres que, segundo o seu estado, tiveram. Mas, passadas estas, a lavar delas o coração e o afeto. Não é algo meramente de higiene que ele está falando, físico. Toda essa linguagem, com o exemplo animal de um elefante, é para falar dessa realidade mais interior, entende? Então ele diz, o homem e a mulher, né, depois do ato, deve ter essa compreensão que, passado este momento, lavar o coração e o afeto e a purificar-se o mais cedo possível, para poder depois praticar com toda a liberdade de espírito as outras ações mais puras e elevadas. E aqui é interessante, né, essa observação, porque ele vai dizer assim, você de alguma forma
sair daquela realidade para, com toda a liberdade. Como assim? Porque se você está ainda só pensando naquilo, só remoendo aquilo, você não está livre, você está amarrado naquela situação. Então, com toda a liberdade, começar a praticar as outras ações mais puras. Mais puras quer dizer que aquela também é pura. É importante dizer isso aqui, porque você pode interpretar errado e dizer, é porque isso ali é uma coisa que precisa fazer, porque afinal de contas tem que fazer, mas é algo sujo. Não. Estamos reforçando muitas vezes isso. O ato conjugal é algo puro, santo, honesto. Toda a introdução desse capítulo foi falando isso, mas reservado àquele momento. Se a gente fosse seguir a mesma linha de raciocínio de São Francisco de Sales, comer é uma coisa boa, justa, necessária, mas você não vai passar o dia comendo, né? Você tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas. E se você ficar fazendo essas coisas só pensando na comida, você não, ou no que você comeu, ou no que você vai comer, você não rende. Vamos lá, tem mais coisas para fazer além de comer. Tem mais coisas para fazer além do ato sexual. Então precisa dessa atitude interior para depois você poder praticar com toda a liberdade as outras ações mais puras e elevadas. Ok? Então ele conclui assim, já estamos terminando, ele diz: neste aviso consiste a perfeita prática da excelente doutrina que São Paulo ensina aos coríntios. O tempo é breve, irmão, o tempo é breve. A vida passa rápido, não dá para você viver só em função do sexo. O tempo é breve, diz-lhes, o que resta é que os que têm mulheres sejam mais como se não as tivessem, porque, segundo São Gregório, tem uma mulher como se não a tivesse, como assim? Aquele que toma as consolações corporais com ela, de tal maneira que, por isso, não é desviado das solicitudes espirituais. Isso vale para a mulher, isso vale para o homem. Não é porque você vive o ato conjugal que você fica tão amarrado naquela realidade sensual, naquela realidade de sensação, que você não consegue mais elevar o espírito na oração. Não, você consegue viver cada coisa no seu momento, com toda intensidade, com toda santidade, com toda profundidade. Não é? E ele diz assim, ora, o que se disse do marido entende-se reciprocamente da mulher, ok? Os que usam deste mundo, diz o mesmo apóstolo, hão de ser como se não usassem. Que todos, pois, usem do mundo, e aqui ele está falando dessas realidades ligadas, no melhor sentido da palavra, à carne, né? Usem do mundo, cada um conforme o seu estado. Isso aqui quem está falando para quem é casado, né? Para quem é solteiro não pode fazer tudo isso. Não, tem que esperar casar, né? Um religiosa não pode. Isso aqui não vale para o religioso, não vale para o padre, né? Mas quem vive a dimensão da família, do matrimônio, tem essa possibilidade, com honestidade, com tudo que a gente falou até agora, de viver nesse nível a sua sexualidade. Então ele diz assim, cada um conforme o seu estado, mas de tal sorte que, não lhe ganhando afeição, não se deixando escravizar por isso, fique-se livre e pronto para servir a Deus, como se dele não usasse. É o grande mal do homem. Olha como termina de uma forma brilhante, até bem-humorada, São Francisco de Sales, citando Santo Agostinho e depois fazendo o arremate final brilhante. Ele diz assim, é o grande mal do homem, diz Santo Agostinho, querer gozar das coisas de que só deve usar. Entendeu? O ato conjugal tem uma utilidade, usar no sentido de uma utilidade, que é a procriação, aquilo que a gente falou. O homem, com a sua inteligência, encontrou um jeito de pegar só o que lhe parecia mais interessante. Está aqui o ato conjugal, aqui o ato sexual, muito bem. De um lado tem a possibilidade de ter filhos, que inclusive dá muito trabalho, vou precisar criar, educar, isso não é muito interessante. E, de outro lado, tem o prazer. Muito bem, cortamos essa parte e vamos ficar só com essa. Olha lá, Santo Agostinho diz que é um mal do homem querer gozar, ter o prazer das coisas que só deve usar. E querer usar daquelas de que só deve gozar. Então, tem coisas que têm em si um prazer, mas você não pode colocá-las no centro como se elas tivessem uma utilidade que
que não tem. Então tem gente que inclusive dentro da relação sexual usa alguma realidade de uma forma central e essa dimensão ela tem em si um gozo, mas não tem uma utilidade. Ela não tem possibilidade de gerar, por exemplo, a vida. Aí vai pedir do Espírito Santo para encaixar essas comparações que a gente está dizendo, para a gente ter a mesma delicadeza aqui de São Francisco de Sales, não precisar dizer com todas as letras o que talvez você já está entendendo. Então ele diz assim: devemos gozar das coisas espirituais e das corporais somente usar. E quando o uso destas se converte em gozo, a nossa alma racional converte-se, outro sim, em alma brutal e bestial. E aí é o grande risco de você, por conta da sua realidade sexual, que pode e deve ser vivida com toda a grandeza que Deus pensou para a nossa humanidade, viver essa realidade sexual de uma forma bruta, de uma forma animal. E a gente aprendeu hoje uma lição tremenda de um animal, né? Do elefante. Muito maior a nossa responsabilidade. E aqui termina São Francisco de Sales, esse capítulo 39, fantástico, dizendo o seguinte. Ele vai dizer: creio ter dito tudo o que queria dizer. Creio, gente, olha aí, eu escrevi aqui, eu acredito que eu disse tudo o que eu queria dizer. E dado a entender, sem o dizer, o que não queria dizer. É muito bem-humorado, né? Ele está dizendo assim: bom, eu disse tudo, espero que eu tenha dito tudo, espero que você tenha entendido, mesmo sem eu dizer aquilo que eu não queria dizer. E aí ele usou dessas comparações com a refeição, até colocou um elefante na história para dizer o que precisava dizer, sem dizer o que não queria dizer. Eu entendi, espero que você tenha entendido também. Vamos rezar, pedir a graça, meu irmão, minha irmã, para que o Espírito Santo nos ajude não só a entender, mas a colocar em prática tudo isso que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande, até o próximo episódio, se Deus quiser. Vamos ingressar no capítulo 40 da terceira parte. Estamos avançando do livro Filoteia. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.